Fala pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Denis Souza e sejam todos muito bem-vindos a este canal. Bom pessoal, nós temos um par de assuntos para comentar aqui. Eu também quero trazer vários vídeos para vocês. Mas que negócio é esse da Globo estar convocando o exército? Opa, pera lá! Mas a Globo não é aquela que ataca dia e noite o presidente Bolsonaro porque diz que Bolsonaro indicou para todos os ministérios militares. Eles só esquecem, de dizer que os tais militares são todos especialistas e técnicos nas áreas, que foram aí escolhidas pelo próprio presidente. Também não é a própria Globo que ataca tanto as polícias o dia inteiro? Pois é, pessoal, só que neste caso é diferente. A tal convocação da Globo aí com o exército é para tirar a sua liberdade, ou melhor, a nossa liberdade. Nós vamos comentar sobre isso porque é muito cara de pau vindo de uma tal jornalista que nós vamos comentar. Tudo demonstra que também o ministro Edson Fachin anda, já meio que recuando aí da sua decisão, pessoal. Eu tenho mais informações também sobre a PGR, também do próprio Lula ladrão, aquele que comemorou antes da hora, mas pelo visto o seu sonho está indo por água abaixo. Eu vou comentar com vocês principalmente depois que o seu amigo esquerdista o entregou de vez. Agora, o negócio já estava ruim, Pro tal do Lula não existe mais páreo político, ele não entendeu isso. Mas o negócio já estava difícil. Piorou, meus amigos, piorou de vez. E nós vamos falar isso porque ainda tem uns comedores de capim que não entendem. Mas antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, por gentileza, já vem aqui embaixo, se inscreva, deixa também aquele like opressor de sempre e ative aí o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações, pessoal. Eu tenho uma mega novidade para vocês. Lembra que eu tinha comentado que eu estava tendo alguns problemas com o meu livro, que é o meu e-book digital, que é era o manual anti-esquerda. Pois é, pessoal, algumas plataformas de vendas não estavam permitindo. E é engraçado, Alguns usavam, dizia que o título era agressivo. Teve outra plataforma, a Hotmart, por exemplo, disse que não estão mais trabalhando com cunho político, mas aí você vai ver alguns livros de esquerdista, de escritores esquerdistas, como por exemplo da tal Gabriela Prioli, continua normalmente lá na tal plataforma. Então eu decidi, refazer todo o meu e-book, o meu livro. Então ele não se chama mais Manual Anti-Esquerda, agora ele se chama Não Vire à Esquerda. E o interessante é que agora ele vai ter também mais 3 capítulos, pessoal. Mais 3 capítulos, que até deixa eu atualizar vocês aqui, que vai ser o Perseguição aos Conservadores, Perigo na Democracia e Guerra das Narrativas, que inclusive nós vamos comentar um pouco aqui, tá, pessoal? Então quem quiser adquirir, obviamente, se vai estar me ajudando, você que gosta do meu trabalho, pessoal, eu vou deixar aqui, na descrição, como você pode adquirir este e-book digital, que é o Não Vire à Esquerda. Um excelente conteúdo que conta a história dessas mortadelas, como surgiu o movimento de esquerda, como eles funcionam e também o principal, que é como se blindar e ter argumentos contra este povo aí, que todo mundo sabe, que vive, não posso dizer a palavra aqui. Se você quiser me ajudar neste projeto, tá aqui embaixo, como eu falei. Bom, bora ao que realmente interessa. Vamos lá, pessoal, vamos comentar aqui. Bom, primeiro vamos começar pela Globo, A Globo está aí pedindo intervenção militar. Eu vivi para ver isso, Brasil. Sim. Uma tal jornalista da Globo está pedindo intervenção militar para que o exército venha nas ruas e impedir as pessoas, ou seja, impor o lockdown. E aí eu tenho uma entrevista aqui, deixa eu ler primeiramente a matéria aqui, e aí eu tenho uma entrevista aqui do comandante Farinazo, pessoal, que ele deu uma entrevista fabulosa para nossa querida Camila Abdo lá no portal do jornal Cidade Online, e eu vou trazer um pouquinho dessa matéria para vocês. Eu gostaria que vocês prestassem muito a atenção, A TV da Jornal Cidade Online entra agora em edição extraordinária para conversar com o comandante Robson Farinazo,
do canal Arte de Guerra sobre a declaração da jornalista da Rede Globo, Eliane Cantanhede, sei lá, pedindo a intervenção militar para manter o lockdown, em texto publicado no jornal do Estadão. Bom, eu vou colocar aqui primeiramente para vocês, vamos assistir junto, pessoal, que vale muito a pena, tá? Depois vocês comentem aqui. Mas a sociedade vai se revoltar. Nós temos uma tragédia dupla para essa família e para a família do soldado. A sociedade vai se revoltar. E outra, Camila, não adianta a gente dizer que não vai acontecer isso, porque vai. Nós tivemos vários casos. Teve aquele caso algum tempo atrás, eu acho que foi em Bangu, que o exército atirou num carro, tinha uma família dentro. Você coloca forças armadas na rua, né? É complicado. Você está sujeito a riscos. As forças armadas, elas não são desenhadas para isso. A gente não é preparado para isso. A nossa missão é destruir o inimigo. Como é que você vai explicar para aquele soldado que tem 18 anos, que não está com a formação dele completa ainda, que aquele pai de família não é um inimigo? Se ele recebe ordem de manter as pessoas em casa, ele vai receber a ordem de manter as pessoas em casa. Esse é o fato. Então, o risco que nós estamos cometendo, que nós estamos correndo aí, é enorme, enorme. Eu acho que os comandantes militares precisam pôr a mão na consciência agora e pensar, a gente vai entrar nessa aventura, porque você só sabe como ela começa. Porque, na verdade, Camila, é uma armadilha. A imprensa está querendo criar isso aí, para acontecer, eles sabem o que vai acontecer, e vão vir com tudo em cima do exército, vão vir com tudo em cima dos militares, mas vão vir com tudo. Vão vir com tudo, com todos os argumentos, com tudo. Só eles vão falar, vão dizer que foi um absurdo, que não era para fazer isso, que os militares se exacerbaram, que os militares são isso, são aquilo. É o discurso que a gente... Está pronto o discurso. Só querem implantar isso e deixar acontecer. Esse aqui é o fato. Então, acho que as consequências são as piores possíveis. Eu espero que isso não vá para frente. Eu espero que isso não vá para frente. Por que eu falo isso para você? Camila, as Forças Armadas, elas gozam de uma credibilidade fora de série junto à sociedade. Eu digo isso para você, não só como militar da reserva, mas eu converso muito com as pessoas aí fora. Tem gente que às vezes não sabe. Eu sou militar, está conversando e o pessoal elogia as Forças Armadas. Então, o que se quer, na verdade, é colocar uma clivagem, uma cunha entre a confiança. Pessoal, eu vou deixar depois o link aqui embaixo. Quem quiser ver a matéria na íntegra, ela é um pouco longa, tá? Senão o nosso vídeo vai ficar muito comprido aqui. Mas, resumindo, a ideia da Globo é colocar o exército nas ruas para que venha impor o lockdown, ou seja, exigir, além da polícia, da fiscalização, também o exército aí, inibindo, né, com que pais de famílias, mães aí, enfim, saiam para trabalhar. Exatamente. Olha a ideia. E toda vez que eu vejo essas ideias esquerdistas, a gente consegue enxergar o quanto realmente é autoritário a mente de um esquerdista. Depois eles têm a cara de pau de acusar o presidente Bolsonaro de fascista, né? É mole um negócio desse, gente? E eu quero ler aqui para vocês também. Pessoal, antes de nós entrarmos aqui diretamente, né? Porque, não sei se vocês acompanharam, mas andaram saindo já umas notícias, como, por exemplo, a Folha colocou lá: Fachin recua 2 vezes ao analisar o envio de processo de Lula ao plenário. Fachin diz o seguinte: não posso dar a Lula tratamento diferente de outros políticos. O negócio, todo mundo que tem acompanhado viu que deu ruim, gente. A repercussão foi totalmente negativa com a tal anulação aí das sentenças do maior ladrão da história desse país. A população está revoltadíssima. E aí, gente, antes de eu até colocar aqui para vocês esse vídeo que vocês vão adorar, eu quero colocar essa nota da Jovem Pan, gente. O que foi essa nota da Jovem Pan? Esses foram corajosos. Se você não ouviu, vamos ouvir aqui juntos, ó. Decisões monocráticas frequentemente tomadas pelos ministros do STF e o Supremo Tribunal Federal mergulham o país num cenário de incertezas, descrédito e desconfiança. A mais recente, que anulou as condenações impostas ao ex-presidente Lula e transformou em réu o juiz Sérgio Moro, é o último capítulo da série de canetadas com motivações políticas. Vale lembrar que foram os ministros do STF que soltaram o médico estuprador Roger Abdelmaci. Também foi essa corte que pôs na rua o traficante André do Rap, ainda foragido. O doleiro da Lava Jato, Shaya Mograbi, foi solto por 3 vezes.
As ingerências sobre os outros poderes, como a prisão do deputado Daniel Silveira, causam desconforto na relação entre judiciário, legislativo e executivo. Para citar apenas alguns casos de extensa lista. O que faz a mais alta corte da justiça pelo Brasil? Acossado pela pandemia, o país precisa de tranquilidade, seriedade e postura ética de seus juízes. O que se vê é uma onda de indignação e temor pelo futuro de nosso país. O Brasil não precisa de mais problemas. Essa é a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Galera, nós estamos falando de uma grande mídia, né? A Jovem Pan, aí, apesar que tem ali vários programas que realmente condizem aí com a realidade do Brasil, mas que nota que foi essa, meu amigo? Vocês viram que eles citaram ali o tal do Moro, né? Aí eu quero trazer para vocês, gente, porque o que foi? O Moro, ele tinha desaparecido, né? E aí, do nada, ele apareceu para arregar. Ele praticamente assumiu toda a culpa. O Moro publicou isso aqui, ó. Repudio ofensas e ataques pessoais ao ministro Edson Fachin do STF, magistrado técnico e com atuação destacada na Operação Lava Jato. Qualquer discordância quanto a isso, quanto à decisão, deve ser objeto de recurso e não de perseguição. Todo mundo viu aqui que ele deu uma bela de uma regada, né, e praticamente assumiu aí, não, eu não tenho competência nenhuma, foi mais ou menos isso. Agora, quanto à referência aqui da perseguição ao ministro do STF, não está havendo e não houve perseguição nenhuma. O que ele está falando que ele não tem noção aqui é sobre uma manifestação de pessoas que foram até a frente da casa do ministro lá em Curitiba para se manifestar, porque a população, a sociedade brasileira está indignada. Queria o quê? Anulou aí, né, as acusações, as condenações do maior ladrão da história do Brasil. Queria o quê, meu amigo? Confete. Obviamente que a população, até onde eu sei, nós vivemos ainda em um país democrático e as pessoas, elas podem sim, respeitosamente, sem atacar, sem agredir absolutamente ninguém, elas podem se manifestar contrária com críticas aí sim a essa decisão que desagradou todo o país, e o próprio ministro sabe disso. A população está desesperada. E aí, antes de eu colocar aqui para vocês, né, o recurso da PGR que vai para plenário, vamos ver o que os próprios membros do plenário pensavam sobre a Operação Lava Jato. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Por que as coisas mudaram tanto desse tempo para agora? Ministro Gilmar Mendes, né? Entre 2015, quando a Lava Jato ainda estava restrita ao PT, e os dias atuais. Como a internet não perdoa, e o Augusto fala sempre aqui, vale relembrar, Augusto, o que dizia Gilmar Mendes em 2015 sobre a operação. Estragou tudo. É evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito. Mas não combinado com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caras minguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos está sendo revelado na Lava Jato. É um modelo de governança corrupta. Algo que merece o nome, claro, de cleptocracia. Bom, você viu e ouviu Gilmar Mendes em 2015, enaltecendo o trabalho da Lava Jato no combate à corrupção. Agora você acompanha a declaração de Gilmar no julgamento, nessa semana, da suspeição de Sérgio Moro. Acompanhe. A opção por provocar e não esperar ser provado garantia que o juiz estivesse na dianteira de uma narrativa que culminaria, como será discutido, na consagração de um verdadeiro projeto de poder, que passava pela deslegitimação política do Partido dos Trabalhadores, e em especial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a fim de afastá-lo do jogo eleitoral. Bom, ele disse que o PT arrumou grana para se eleger até 2038. A gente está em 2021 ainda, né?
Então é isso, esse dinheiro, eu sempre lembro isso. O dinheiro roubado, que foi muito, está por aí. E está por aí, tudo bem, está garantindo vidão aí para muito parasita, mas está comprando gente também. E provavelmente comprando agentes do Estado, né? Então vamos ver onde é que está esse dinheiro, quem é que está sendo comprado, quem é que está aparecendo com convicções febris, né? Pró-Lula, pró-PT e seus, né, diversos congêneres aí. E sobre a postura do Gilmar Mendes, basta dizer que a gente recortou aqui 2015, né? Em 2016, ele deu um voto enfático a favor da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. E 3 anos depois ele deu um voto enfático contra a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Pois é, pessoal, nós temos duas realidades, né? A mesma pessoa e duas realidades aí. O próprio ministro do Supremo, o tal do Gilmar, mostrou essa realidade do rombo que nós tivemos durante todos esses anos dessa era do PT, e aí simplesmente que é o quê? Que a população não venha criticar, não venha reagir, não venha se manifestar. Faça-nos o favor, né? Bom, gente, deixa eu ler para vocês aqui sobre o recurso da PGR, tá? E a situação do Lula aí, que cada vez tem ficado mais difícil. Como eu disse para vocês, o tal do cachaceiro acabou comemorando cedo demais. Vamos lá, ó. Recurso da PGR contra a anulação das condenações de Lula está nas mãos de Fux para definir a data do seu julgamento. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do ministro, né, do Tribunal Federal, Edson Fachin, em anular todas as condenações que o ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva tinham aí no âmbito da Operação Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República ainda pediu que os processos permaneçam na Justiça Federal do Estado do Paraná e que sejam mantidos todas as condenações. Após uma decisão totalmente monocrática, né, partindo aí do ministro Edson Fachin, o julgamento será levado ao plenário do Supremo. A determinação de Fachin tornou, né, o petista condenado novamente elegível para disputar as eleições presidenciais de 2022. Além disso, ele definiu que as ações sejam remetidas para a Justiça Federal do Distrito Federal, a quem caberá analisar se é possível aproveitar as provas existentes. Para ele, a Justiça de Curitiba não tinha competência para julgar os casos, porque não havia relação direta com os desvios de recursos da Petrobras, alvo da força-tarefa. A subprocuradora, né, Lindora, acho que é isso, Lindora Araújo, coordenadora da Lava Jato na PGR, é quem assina o recurso. No documento, ela argumenta que a competência da 13ª Vara de Curitiba em analisar tantos os crimes cometidos diretamente contra a Petrobras, quantos casos anexos, inclusive a ação penal relativa ao triplex, porque tem relação com os crimes praticados contra a Petrobras. Vamos ler isso aqui, ó. O apartamento triplex concedido aí a Luiz Inácio Lula da Silva, o condenado, assim como outras vantagens destinadas ao ex-presidente e apuradas em ações penais próprias, consiste em retribuição pela sua atuação de modo a garantir o funcionamento do esquema que lesou a Petrobras. Uma contraprestação não específica pelas contratações de obras públicas e ilicitamente direcionadas da Petrobras em âmbito cartelizados aí as empresas do grupo OAS, escreveu aí a subprocuradora, gente. Aqui, acrescentando ainda que o mesmo ocorre em outros 3 processos, como o sítio de Atibaia, a compra de um terreno
para a nova sede do Instituto Lula e as doações da Odebrecht para a mesma instituição. Fachin indicou a matéria para o julgamento pelo plenário do tribunal, composto aí por 11 ministros. Agora cabe ao presidente da corte, Luiz Fux, definir a data aí. Esse caso promete. A nossa Suprema Corte tem se mostrado imprescindível. Cadê meu óculos? A corte tem se mostrado aí e gerado aí uma enorme insegurança jurídica. Assim parece impossível dizer qual será o desfecho do caso. Realmente, né, pessoal, vivemos aí um momento de incerteza. Vamos ver o que vai acontecer. Eu quero colocar esse vídeo aqui para vocês, pessoal. Esse vídeo bombou nas redes sociais. Obviamente que eu não estou defendendo aqui, né, o tal do Ciro Gomes, jamais, mas o próprio Ciro, né, todo mundo sabe que é de esquerda, é lá do Ceará, aquele lá irmão do governador do Ceará, que jogou, né, um trator, uma retroescavadeira em cima de trabalhadores, e o tal Ciro Gomes agora, né, tentando fazer uma pose. Todo mundo viu que ele ficou muito incomodado, na verdade, porque a esquerda aí, todo mundo quer ser a chapa, né? Você tem ali Luciano Huck, você tem o próprio Ciro Gomes, e aí o Lula aparecendo, ele provavelmente será o nome da chapa, né? Caso venha acontecer essa arbitrariedade realmente. E aí, muito nervoso, ele mesmo resolveu entregar todos os podres do tal Lula. Coisa que nós já sabemos, né? Mas vale muito a pena ouvir da própria boca aí do tal Ciro Gomes, que deu essa entrevista para o Datena. Vamos ouvir. Que um camarada que foi perseguido, não é que o Lula seja inocente. Tem um brasileiro aqui, meu irmão, que conhece o Lula de longa data. A ladroeira, a corrupção fazia parte orgânica do modelo de poder do lulopetismo, do governo Lula e do governo Dilma. Palocci era braço direito do Lula, é réu confesso, devolveu 100 milhões de reais. O Eduardo Cunha, o Lula entregou Furnas para o Eduardo Cunha roubar. Eu escandalizei na época, também tenho gravações disso. A Dilma entregou a vice-presidência da Caixa Econômica para o Gedel, aquele das malas com 51 milhões de reais de dinheiro. Portanto, a mim, eles não enganam. Eu cansei de avisar, né? O Sérgio Machado na Transpetro, eu avisei, roubava junto ali com a turma do Renan Calheiros, do Eunício Oliveira. O Eunício Oliveira recebeu 1 bilhão de reais de contratos sem licitação, mandados pelo Lula na Petrobras. Portanto, a mim, ninguém engana. É bom para o Brasil, falando de política agora, que um camarada que foi perseguido... Tá aí, pessoal. O próprio Ciro Gomes aí falando da reputação tá sendo ainda muito simpático, né? Que reputação que o tal Lula tem aí. Bom, pessoal, resumindo aqui a minha própria análise aqui, em cima de tudo isso que nós vimos aí. Eu vejo que muitas pessoas têm comentado, não, mas vai ser bom porque Bolsonaro vai dar um banho no tal do Lula aí durante as votações, nas urnas, vai acabar com o Lula, com certeza. Gente, nós estamos falando aqui de moralidade. Nós não podemos permitir que o maior ladrão da história venha poder participar de um processo democrático. Um processo democrático, né, que zela aí realmente pelas coisas certas, não pode ter espaço para uma conduta totalmente imoral quanto essa na questão. Nós sabemos muito bem, as próprias pesquisas realmente recentes têm mostrado que o presidente Bolsonaro está à frente de todo mundo, inclusive do próprio Lula ladrão. Tanto que tem até governador que estava dando chilique, né, como o tal do calça apertada, dizendo que ia derrubar Bolsonaro, dando aquele chilique de todo, já recuou, gente. As próprias pesquisas já estão demonstrando isso. E as pessoas também têm acordado. O negócio aqui não é questão de querer ver este embate, né? Embate histórico, como muitas pessoas têm chamado. A questão aqui é de moral, realmente. É permitir que o nosso país venha dar voz e venha dar oportunidade a uma pessoa que roubou a nossa nação, pessoal. O negócio é muito sério e não é ficar simplesmente, né, achando aí que vai ficar por isso mesmo. Bom, pessoal, acho que é isso. Eu tenho vários vídeos aqui para mostrar para vocês, mas como o nosso vídeo vai ficar muito longo, eu trago em outra oportunidade aí, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Se você não me segue nas redes sociais, Denis Souza Oficial, me segue lá. Denis Souza Oficial no Instagram, no Facebook, no Twitter, em tudo que é lugar. Logo, logo eu volto com mais vídeos. Fiquem todos com Deus, pessoal, e tchau!